Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí com um panorama geral. Tudo que você precisa saber da carta e da primeira carta de João. Isso mesmo. Amanhã nós vamos começar um grande desafio de leitura das cartas aí de primeira, segunda e terceira João. E aqui no canal nós vamos estar fazendo panoramas gerais do livro e devocionais, comentários, explicações de cada capítulo. Você é meu convidado especial para estar comigo nesse desafio, né? Esse vídeo tá saindo aqui agora no dia 4 de outubro de 2022. Talvez você tá vendo esse vídeo já passou da data, mas não tem problema nenhum. Você pode fazer o desafio assim que assistir esse vídeo, acompanhar os outros aí e ler um capítulo por dia, tá certo? Então vamos lá, gente. 1 João, esse João a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Foi ele quem escreveu o Evangelho de João e Apocalipse também. E algo interessante que a gente precisa levar em conta é que no Evangelho de João, né, João ali, qual que era o propósito claro e específico de João ao escrever o Evangelho de João? Duas coisas interessantes. Era primeiro provar que Jesus Cristo era Deus, né? E João registrou 7 milagres no Evangelho de João e 7 expressões de Jesus, né? Do quem eu sou a luz do mundo, pão, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a verdade. Então foram 7 milagres e 7 expressões aí de eu sou. E a outra era o quê? Crer, né? Era o objetivo ali, né? O propósito de João ao escrever o Evangelho era entender que aquele que crê em Jesus era salvo. Então, agora, gente, em 1 João, qual que era o propósito aí do nosso querido autor, né? Do nosso querido apóstolo João aí, o apóstolo amado, segundo ele mesmo diz. É o quê? É mostrar para os salvos, né, que eles estão realmente salvos, né? Para mostrar para aquele que creu no Senhor Jesus, né, do seu coração está salvo, porque as pessoas às vezes têm uma insegurança, né? Não sabe se realmente estão salvas ou não estão. Então, um dos objetivos aí de 1 João é falar sobre isso. Nós vamos fazer aí, né? Nós temos o nosso checklist de tudo que você precisa saber, mas eu tô dando uma introdução, um panorama geral, mais ou menos, para você entender, né? O que o apóstolo João queria passar, tá bom? Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam salvas, mas elas estavam inseguras, né? Se realmente elas estavam salvas ou não. E algo interessante que ele vai trazer aí na primeira carta de João são provas, né? 3 provas de que a pessoa realmente é salva. A primeira prova é doutrinal, é você crer, né, no Senhor Jesus, confessar com a sua boca, crer com o seu coração. 2, é a prova social. O que é a prova social? Amar o seu próximo. E outra coisa, a terceira prova aí que vai ter no livro de 1 João é o quê? É a prova moral, a obediência ao Senhor Jesus. Então, se você crê no Senhor, se você ama, né, Deus, ama o seu próximo e obedece, isso são provas de que você é uma pessoa salva. É isso que o apóstolo João, né? O apóstolo João vai estar trazendo aqui para nós, tá bom? Ele também vai falar sobre os falsos profetas, né? Que são os genoticismo. Genoticismo. Aí eu vou explicar para vocês mais ou menos o que era, né? Essa palavra aí significa conhecimento e é a junção da filosofia grega com a teologia judaica. Então, para você entender, assim, os pontos principais, tá certo? Então, vamos lá para o nosso checklist aí. Então, autor, como eu falei, foi o apóstolo João, escrito entre 85 e 96 depois de Cristo, recebe o nome do autor aí, João, como eu falei, e qual que é o contexto, né? Como eu já comentei algumas coisas, mas eu vou ler novamente aqui, tá? Além das 3 cartas que levam o seu nome, João também é autor do 4º Evangelho e do livro de Apocalipse. Essa carta de João foi escrita para congregações cristãs fundadas na verdade e na fé, mas recebendo sérios desafios
dos falsos mestres, que a gente já vai falar sobre isso, né? O erro específico que está sendo propagado é uma filosofia da religião chamada gnosticismo. E aí, o que é? Eu vou ler aqui mais algumas coisinhas, tá? Que fala sobre o que é essa religião. É constituída sobre a premissa de que toda a matéria é totalmente má. Na verdade, gente, o que é? Os gregos, como é uma junção, né, da filosofia grega com a teologia do judaísmo, os gregos acreditavam o quê? Que toda a matéria, né, o corpo era mal e a alma, o espírito era o bem. Então eles começaram a propagar o seguinte, que Jesus não era um homem concreto, né? Ele era um espírito, na verdade. Mas Jesus, ele foi 100% homem, 100% espírito, né? 100% Deus. Ele veio na Terra como homem. Então, estava sendo propagado isso, né? Que ele, na verdade, aí era um espírito ou era alguma coisa sobrenatural, porque eles não acreditavam que a matéria, eles acreditavam que a matéria era má e o espírito era bom. Como Jesus era bom, ele era um espírito aí que estava vagando e enfim. Então era isso que estava sendo propagado pelos falsos mestres, tá bom? Então, né, até aqui escrito aqui nas minhas anotações, né? Jesus Cristo era apenas um fantasma que só parecia ter um corpo humano e que tem dupla personalidade, às vezes divina, às vezes humana. A missão de João aqui na primeira carta dele, gente, é combater esses erros, né? Então ele vai combater esse erro aí de falar dessa religião aí, gnosticismo, tá? De achar que Deus era um espírito, não era realmente 100% homem. Então vamos lá. Registrado provavelmente em Éfeso e foi escrito para todos os cristãos. Era uma carta geral, tá, gente? Não era igual as cartas de Paulo ali, que era específica para igrejas, regiões certas. Essa aí era para as congregações, né? Era geral aí para todas as igrejas. E qual que é o conteúdo aí da carta? Esta mensagem de João é uma advertência aos cristãos para não serem enganados pelas falsas doutrinas que estão sendo espalhadas, né? Isso aqui, gente, a gente vê que é bem, né, atual, na verdade, porque ainda hoje tem, né, cristãos que estão sendo enganados por falsas doutrinas. Então, por isso que a importância que a gente vai ter aí de ler, né, de poder ler 1 João. Ele se dirige a eles como filhinhos, meus filhinhos e amados, marcado a sua proximidade com eles. Então, ele se dirige aí na carta como meus filhinhos, como amados. Então, João era próximo, né? Mostra aí uma proximidade. A união entre o filho e o pai, quer dizer, o pai e o filho, é fortemente proclamada, pois quando conhecemos Jesus Cristo, conhecemos ao Pai. João exorta os cristãos a encontrar a alegria plena em Deus e no conhecimento do seu perdão e da sua graça. É algo para a gente refletir onde nós estamos buscando, né, a nossa alegria, né? Nós vamos encontrar alegria plena, gente, em Deus, no conhecimento, conhecendo Deus, sobre o seu perdão, sobre a sua graça. Às vezes nós tentamos suprir e buscar uma alegria em todos os lados e não encontramos. Essa alegria nós só vamos encontrar no nosso Deus, tá certo? E aqui mais algumas coisas interessantes que ele fala no conteúdo é o quê? Ele vai falar sobre as instruções práticas de João, que incluem advertências para o cristão andar na luz da justiça, para viver uma vida espiritual marcada pelo nascimento espiritual e mostrar o amor fraternal. Então, e ele fala algo interessante aqui, né? Os cristãos são encorajados a não amar as coisas deste mundo, a ter cuidado com os anticristos e examinar os espíritos para saber se eles procedem de Deus ou de Satanás.
João conclui sua carta de felicidade e de esperança para os cristãos, garantindo o poder da oração e a proteção de Deus contra o mal. Então ele fala aí coisas interessantíssimas, né? A questão da gente tomar cuidado com os anticristos, de nós examinarmos, de nós termos discernimento sobre o amor fraternal, sobre a questão da felicidade, da esperança, né? O poder da oração, ele vai falar aqui também, gente, isso é algo muito importante. E vamos lá para as palavras-chave aí, palavras-chave de 1 João. É comunhão e amor. A ênfase aí de 1 João é salientar que para que um cristão tenha uma boa comunhão com Deus, ele deve andar em obediência e em verdade. Você quer ter comunhão com Deus, você tem que dar em obediência e comunhão. É um dos fatores lá que nós vimos se você realmente é salvo, a questão da obediência. E a verdadeira comunhão com o próximo é manifestada em amor, um pelo outro. Esse amor, gente, torna-se possível pelo fato de que Cristo primeiro nos amou. É o suficiente para dar a sua vida por nós, né? Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro e morreu naquela cruz por nós. É por isso que nós amamos, né? Às vezes as pessoas falam, eu amo, mas eu não quero saber de Deus, de Jesus, de nada, né? O amor só é amor porque nós só amamos porque nós recebemos o amor de alguém. Alguém morreu numa cruz por nós, alguém demonstrou o seu amor por nós naquela cruz. Então, essa carta aqui é marcada muito pelo amor, né? Lembrando aí que o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, realmente. E os tópicos aqui, gente, pra gente estar finalizando, os tópicos. Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. A marca do cristão é a justiça. O verdadeiro amor se manifesta em atos e não em palavras apenas. O perfeito amor exalta. O perfeito amor expulsa o medo. Né? Então, o verdadeiro amor aí lança fora o medo. Isso está no capítulo 4, versículo 18. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegar nesse capítulo. Eu vou estar comentando com vocês, tá bom? O amor que Deus tem para nós é totalmente incondicional. Deus te ama incondicionalmente, independente do que você faz ou deixa de fazer. O amor dele já está aí, ele já nos ama, ele já mostrou esse amor na cruz por nós, tá bom? Somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Então, gente, é só o sangue de Cristo que nos cura do pecado. Não é o sangue de outro animal, não é o sangue de outra pessoa, é só o sangue de Jesus aí que nos purifica de todo o pecado. Então, é o sacrifício dele que vale a pena, né? Para nós sermos perdoados e purificados. Para finalizar aí, gente, resumo do capítulo aqui, né? Na verdade, do livro de 1 João. Andar na luz, capítulo 1 ao capítulo 2. Obstáculos à comunhão. Existem alguns obstáculos para nós estarmos em comunhão e é tratado isso também no capítulo 2. Permanecer no amor de Cristo, capítulo 2 ao capítulo 5. Vitória e segurança trazendo da fé. Então, a questão aí da fé, onde vem a vitória e a nossa segurança, capítulo 5. Também são 5 capítulos apenas. Amanhã nós começamos um capítulo por dia, tá bom? E no final do dia vai ter aí o vídeo com os comentários e as reflexões, ok? Muito obrigado você que chegou aqui. Ficou com dúvidas, sugestões, comente que eu respondo todos os comentários aqui dos vídeos. Entre lá no meu canal, no meu Instagram. Eu vou estar postando lá coisas sobre o desafio também, tá bom? De leitura, Miriam Iesca. Tem os links aqui abaixo do vídeo. E se você ainda não adquiriu o meu livro, você pode estar adquirindo no meu site, miriaiesca.com.br. Esse livro aqui, se você ainda não conhece, O Amor Também Diz Não, como prosseguir depois do não, tá bom? Faça parte do nosso grupo do Telegram, que eu sempre coloco lá conteúdos exclusivos, tá? Todos os links aqui estão na descrição aqui. Por último, porém não menos importante, se inscreva no canal, deixe o seu like e convide um amigo para fazer esse desafio de leitura de 1ª, 2ª e 3ª João, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente vai se falando. Tchau!